Boa noite a todos os nossos irmãos de Miguel Pereira, nossos irmãos da Casa da Paz. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de encontro, mais essa oportunidade de reunirmos-nos no entorno da mensagem espírita. E para que nós possamos ir nos ambientando, eu gostaria de convidá-los a todos que me acompanhassem na leitura de uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, obra trazida pelo nosso irmão Emmanuel. Item 127. Enquanto é dia. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Jesus teria dito isso no Evangelho, registrado no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4. Sabemos que o labor divino do Mestre é incessante e efetua-se num dia perene e resplandecente de oportunidades. No entanto, para gravar-nos no entendimento o valor real da passagem na terra, fala-nos Jesus de sua conveniência em aproveitar o ensejo do contato direto com as criaturas. Se semelhante atitude constitui motivo de preocupação para o Mestre, que não dizer de nós mesmos, nos círculos carnais ou nas esferas que lhe são imediatas, dentro das obrigações que nos competem na sagrada realização do bem eterno? Cristo não se refere à necessidade de falar das obras de Deus, mas sim de construí-las a seu tempo. Não ignoramos que, sendo Ele o enviado do Altíssimo no mundo, os discípulos da Boa Nova são, a seu turno, os mensageiros do seu amor, nos mais recônditos lugares no orbe terrestre. Os que vibram de coração voltado para o Evangelho são, efetivamente, emissários da divina lição entre os companheiros da vida material, onde quer que estejam, e bem-aventurados serão todos aqueles que aproveitarem o dia generoso, realizando em si próprios e em derredor de seus passos as obras santificadas daquele que os enviou. Jamais desdenhes, desse modo, a posição em que te encontrares. Busca valorizá-la, por todos os meios ao teu alcance, a fim de que teu esforço seja uma fonte de bênçãos para os outros e para o teu próprio círculo. Nunca te esqueças de aproveitar o tempo na aquisição de luz, enquanto ainda é dia. Meus irmãos, após essa belíssima leitura, essa belíssima mensagem trazida pelo Espírito Emmanuel, eu gostaria de convidá-los a todos que possamos nos unir em pensamento através de uma prece. E assim, Senhor, após esses instantes de reflexão, de contemplação da Tua mensagem, nós Te buscamos, Senhor, em prece, para que Tu possas vir nos amparar, nos abençoar. Inspira-nos, Senhor. Reveste-nos de Tua beleza, para que nesses instantes, estando Tu conosco e nós em sintonia contigo, nossos lares possam ser abençoados com a luz que se derrama do alto. Que essa luz possa nos inspirar, que essa luz possa nos auxiliar no nosso esclarecimento. Mas o mais importante, Senhor, que essa luz possa acalmar nossos corações ansiosos, desacelerar nossos pensamentos, envolvendo-nos em paz nesses instantes. Mas que essa luz que nos envolve, Senhor, naturalmente oriunda de Ti, que essa luz possa se irradiar daqui, amparando todos aqueles que sofrem por um motivo qualquer de dor. Nós Te pedimos, Senhor, pelos necessitados de toda ordem. Te pedimos por aqueles em quem nós mentalizamos, amigos, familiares. Nós Te pedimos, Senhor, que a Tua luz possa visitar os necessitados que se encontram nas ruas, nas marquises, nas calçadas, nos leitos hospitalares, aqueles que se encontram nas encruzilhadas da vida. Pedimos por todos aqueles que sofrem, Senhor, que eles possam Te sentir da mesma forma como nós Te sentimos junto a nós nesses instantes. Mas que essa luz possa permanecer acesa em nossos lares, possa permanecer acesa em nossos corações, que nós tenhamos condições de manter essas luzes acesas,
alimentando essa chama com a nossa esperança, com a nossa fé e com a caridade, para que essa chama, permanecendo acesa, possa guiar nossos passos, Senhor, para que nós não trilhemos caminhos de trevas, que essa luz possa nos orientar, que ela possa também, quem sabe, auxiliar aqueles que cruzam nossos caminhos. Senhor, Tu que és a luz do mundo, Tu que és semelhante a um farol, que orienta os navegantes na noite tempestuosa, na orientação do caminho, do porto seguro, que nós nos encontraremos todos em algum momento, reunidos em Ti, Senhor. Divino guia de toda a humanidade, amado Rabi da Galileia, que toda essa luz que nos envolve, que permanece em nossos lares, que há de nos guiar, que toda essa luz possa permanecer conosco, hoje e sempre. Obrigado por tudo, Senhor. E assim, meus irmãos, nós vamos iniciar o estudo dessa noite. Eu gostaria de, como nós sempre o fizemos, ao longo de todos esses anos em que nos são oferecidas essas oportunidades, eu gostaria de lembrar de uma passagem muito curiosa, que ela está contida nos 3 evangelhos, mas nós vamos seguir a narrativa de Mateus, exatamente porque acreditamos que a narrativa de Mateus ela seja para nós aquela narrativa que oferece os recursos dos quais nós necessitamos, não que as outras não sejam também não sejam importantes, mas a narrativa de Mateus ela é mais singela às nossas necessidades. Nós estamos falando de um momento em que Jesus ele iniciava os primeiros passos da Boa Nova. Ele iniciava a sua caminhada, a sua peregrinação no rumo dos nossos corações. Nós estamos falando do primeiro momento em que ele reúne um público exatamente em Cafarnaum, após aquele fenômeno do batismo, lá com João o Batista, como nós conhecemos na história, nas tradições. Nós vamos ter o primeiro encontro de Jesus realizando curas em público na cidade de Cafarnaum. No momento em que ele começava a reunir o seu colégio apostólico, nem todos os seus discípulos estariam ainda reunidos naquele momento, e ele já começava, naquele final de dia em Cafarnaum, ele já começava a derramar as lições do amor, da esperança. É lá em Cafarnaum, nessa ocasião, em que nós vamos encontrá-lo curando aquele paralítico que é carregado até o local numa maca, numa esteira por amigos. Mas a história que nós vamos contar, ela se inicia aí, mas não é bem essa a história. Nós sabemos que após aquela noite jubilosa, aquela noite maravilhosa, em que as pessoas teriam presenciado todas essas manifestações de Jesus, em que Jesus teria derramado todo o seu amor para aquelas pessoas privilegiadas que o assistiam. No dia seguinte, segundo a narrativa de Mateus, Jesus estaria caminhando numa estrada, talvez saindo de Cafarnaum, nós não temos certeza, quando ele passa por uma aduana, por uma alfândega, quando ele passa por uma coletoria de impostos. E lá na coletoria de impostos tinha um personagem. Esses personagens, eles eram chamados de publicanos. Os publicanos eram judeus que trabalhavam para os romanos, eles trabalhavam exatamente cobrando impostos. E, curiosamente, os judeus detestavam os publicanos, porque eram considerados verdadeiramente traidores. Eram judeus que cobravam impostos dos seus irmãos de raça exatamente em benefício dos romanos. Então, os publicanos, eles eram detestados e, sinceramente, não imagino que fosse muito diferente nos dias de hoje. Jesus, então, passando pela coletoria de impostos, ele vê lá um homem que estaria sentado na coletoria de impostos. Jesus lhe estende a mão e diz simplesmente: vem e me segue. E segundo a narrativa dos 3 evangelhos, aquele homem que se encontrava na coletoria de impostos, que se chamava Mateus, em outros momentos ele era chamado de Levi, em outros momentos chamado simplesmente de filho do Alfeu, Mateus então ele se levanta e passa a seguir Jesus.
Talvez tenha sido a conversão mais rápida de que nós tenhamos notícias. Jesus simplesmente lhe estende a mão e diz: vem e me segue. E Mateus o seguiu. É lógico que a história desses dois talvez não tenha se iniciado nesse momento. Talvez Mateus estivesse presente, por exemplo, na noite anterior e visto as curas em Cafarnaum. Talvez Mateus fosse também discípulo de João o Batista e presenciasse o batismo de Jesus, já tivesse ouvido algumas das suas pregações. Nós não temos certeza, mas o que nós sabemos, pela narrativa contida nos 3 evangelhos, é que Jesus, então, ao passar pela coletoria de impostos, teria simplesmente estendido a mão e teria dito: vem e me segue. E Mateus o seguiu. Mas ainda a história que nós iremos contar, ela também vem um pouco mais tarde. Relata-nos o Evangelho que Mateus teria ficado tão contente, mas tão contente com essa oportunidade de ter sido ele convidado a seguir Jesus, nas mãos do próprio Mestre, imaginemos, que ele teria resolvido fazer um banquete, uma ceia, uma refeição. Ele teria reunido seus amigos, como nós imaginamos, naturalmente. Isso não está registrado nos evangelhos, mas talvez como se ele estivesse querendo criar um marco para a nova vida que se iniciaria a partir daquele momento. Ele resolve reunir os seus colegas, seus amigos mais próximos, para festejar a sua conversão. Isso também está registrado nos 3 evangelhos. Então ele chama os seus amigos publicanos, sentam-se à mesa com Jesus. Curiosamente, se aproximavam do local alguns dos chamados escribas e também os fariseus. Os escribas, eles desempenhavam um importante papel naquela ocasião, quando não existiam as gráficas. Eram eles os copistas, eram os escribas aquelas pessoas que desenvolviam, que criavam, que realizavam cópias dos pergaminhos, dos chamados textos sagrados. Então eram pessoas letradas, eram pessoas cuidadosas, queridas naturalmente, eram pessoas que conheciam as leis, as tradições, eram os escribas. Existiam também ali, e ao lado desses escribas, pela narrativa dos 3 evangelhos, existiam também os fariseus. Os fariseus eram judeus, mas eram judeus que eles seguiam uma seita. Essa seita, chamada de farisaísmo, ela teria surgido alguns séculos antes da vinda do Cristo, cerca de 3 séculos antes. Os fariseus, eles eram personagens que se auto-intitulavam como se fossem defensores das tradições e das leis mosaicas. Eles eram verdadeiramente pessoas que estudavam as leis e queriam um cumprimento dela rigorosamente, um rigoroso cumprimento dessas leis, mas eles não tinham essas regras apenas para si. Eles gostavam de, entre aspas, fiscalizar a religiosidade alheia. Se nós fôssemos definir os fariseus nos dias de hoje, eles eram fiscais da religiosidade alheia. Eles eram personagens que se achavam especiais, tão especiais que, segundo consta nos evangelhos, eles acreditavam que as primeiras cadeiras nas sinagogas, os primeiros assentos, deviam ser destinados a eles, mas ninguém poderia sentar nesses assentos. Eles se consideravam realmente tão especiais que eles usavam vestes diferentes para que fossem reconhecidos como fariseus. Eles gostavam de apontar erros, de apontar culpados. Eram verdadeiramente fiscais, mas não fiscais de si mesmos, porque isso seria muito positivo. Eram fiscais da religiosidade alheia. E Jesus, quando se referia a eles, normalmente Jesus se referia usando palavras fortes e rigorosas. Jesus, num determinado momento, os chama de hipócritas. Mas por que hipócritas? Porque eles gostavam de cobrar dos outros aquilo que eles não faziam. Num determinado momento, Jesus, referindo-se aos fariseus, afirma que eles gostavam de atar uma pedra de mó no pescoço das pessoas. Pedras de mó, ou pedras de moer, eram grandes pedras, em formato circular, naturalmente, que eram usadas para moer grãos. Não raro, você tinha uma atração animal que fazia com que essa pedra rolasse, moendo os grãos, transformando os grãos em farinha. Então, segundo Jesus, os fariseus, eles gostavam de cobrar dos outros, a ponto de atarem pedra de moer no pescoço das pessoas. Pesados fardos, verdadeiramente pedras pesadas,
no pescoço das pessoas, mas essas mesmas pedras, eles não queriam carregá-las nem com um dedo mínimo. Em outras palavras, eles gostavam de cobrar a religiosidade alheia, mas esqueciam-se naturalmente de que eles também, que eles deveriam cobrar deles mesmos, que eles deveriam ser exemplo, ou em outras palavras ainda, hipócritas. Hipócritas são aqueles que querem exigir dos outros virtudes das quais não possuem ainda naturalmente. Em outros momentos, Jesus é até mais rigoroso, dizendo que os fariseus, eles se assemelhavam a sepulcros que são caiados de branco pelo lado de fora, mas que são repletos de podridão por dentro. Era a aparência da religiosidade. Então os fariseus, eles eram essas pessoas que tinham a aparência da religiosidade, que gostavam de cobrar a religiosidade dos outros, mas na vida íntima, na vida particular, eles não impunham-se a si mesmos todo esse rigor. Em outras palavras, eles na vida íntima, na vida particular, eles tinham uma conduta completamente diferente daquilo que eles gostavam de cobrar dos demais, dos outros. Eles eram, em outras palavras, hipócritas. Eram fiscais da religiosidade alheia. Então estavam ali, enquanto Jesus ceava, sentava-se à mesa com publicanos, que eram detestados pelos judeus, e pecadores. Existiam ali outros personagens que, segundo as tradições, eram chamados pecadores. Nós não sabemos exatamente quem eram essas pessoas, mas Jesus estaria sentado à mesa com publicanos e pecadores. Quando se aproximam, então, os escribas e os fariseus, esses personagens que nós falávamos há pouco, e eles teriam, então, feito uma crítica, falado aos discípulos de Jesus, dizendo: como pode o seu mestre, o mestre de vocês, sentarem-se à mesa junto de publicanos e pecadores? O que Jesus, tendo sabido de alguma forma o comentário ácido feito pelos fariseus, Jesus então teria dito aquelas frases que todos nós conhecemos. Jesus teria dito que ele não veio para os sãos, ele veio para os enfermos, ele não veio para os justos, ele veio para os pecadores. Essa frase maravilhosa servia para aqueles que julgavam o comportamento, porque estava Jesus cercado daquelas pessoas que se encontravam enfermas, aquelas pessoas consideradas erradas, aquelas pessoas que não tinham a vida pautada naquela moral e naqueles costumes. Como podia Jesus estar com elas? E Jesus deixava claro que ele havia vindo exatamente para aquelas pessoas, o que para mim particularmente é muito reconfortante. Quando Jesus fala que ele não veio para os justos, quando Jesus fala que ele não veio para os sãos, ele veio para os enfermos, para os que erram, para os pecadores. Isso me invade de intensa alegria, porque eu compreendo que Jesus veio para mim, que ainda estou muito distante exatamente daquela moralidade almejada, das virtudes, de possuir as virtudes as santas. Ainda estou tão distante, ainda sou repleto de tantos vícios morais. Eu entendo que Jesus veio para mim. Isso de alguma forma me conforta, porque me reconheço alguém que tem necessidade, alguém que ainda precisa vencer a mim mesmo, vencer-se a si mesmo. Jesus veio para nós, que ainda temos o coração repleto de dificuldades morais, vícios, más inclinações. Nós ainda temos, em outras palavras, terríveis dragões nos nossos corações, que vez por outra, quando somos contrariados, quando enfrentamos determinadas adversidades, ainda manifestamos essas inclinações que ainda existem nos nossos corações. Jesus teria vindo para nós. Num determinado momento, ele teria dito: misericórdia eu quero e não sacrifício. Isso porque chegaram perto de Jesus agora os discípulos de João o Batista e também, novamente, os fariseus. E teriam questionado a Jesus. Teriam dito: por que os discípulos de João jejuam? Os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam. Lembremos, estavam todos ceando, estavam todos sentados à mesa. Naturalmente que deviam existir ali pães, vinho. Então esses personagens perguntavam a Jesus: por que os discípulos de João o Batista jejuam? Por que os discípulos dos fariseus jejuam? E por que os teus discípulos
não jejuam. Lembremos a frase de Jesus: misericórdia eu quero e não sacrifício. As pessoas acreditavam naquele tempo que agradavam a Deus quando elas se sacrificavam, quando elas imprimiam em si mesmas dores, jejuavam, sentiam fome. Nós estamos falando de um povo onde a fome era muito comum. Não raro nós imaginamos que eles talvez se alimentassem uma única vez por dia. Eles estavam sob jugo romano. Toda a produção deles era cerceada naturalmente por pesados impostos, tributos que eles eram obrigados a pagar. Não existia a fartura dos alimentos. E eles então acreditavam que o sacrifício agradaria a Deus. Então eles se penalizavam, eles jejuavam. Nós vamos encontrar nos evangelhos uma passagem, inclusive, que diz que eles gostavam de fazer caras de triste, acreditando que isso agradaria a Deus de alguma forma. As pessoas jejuavam porque tinham na figura de Deus, aquele Deus presente nas tradições judaicas, nas páginas do Antigo Testamento, a ideia de que o nosso sofrimento, de alguma forma, o nosso sacrifício, de alguma forma, o agradaria. Jesus então vem com essa frase: misericórdia eu quero e não sacrifício. Não era esse tipo de sacrifício que ele iria exigir de nós. Mas percebendo que aquelas pessoas que o interpelavam não entenderiam o alcance das suas palavras, que ele não estava aqui para exigir o sofrimento de ninguém, mas ele estava aqui pedindo que nós, de alguma forma, não nos sacrificássemos nesse sentido, impondo sobre nós algum tipo de sofrimento, como se isso nos purificasse ou nos santificasse. Jesus teria sido muito claro quando ele diz algo do tipo: misericórdia eu quero e não sacrifício. Misericórdia é empatia, é sentir a dor do outro, é perceber a dor do outro, é colocar-se no lugar do outro. Era isso que ele queria e não sacrifício. Tá lá, gente. Isso está registrado também nos 3 evangelhos. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Mas, percebendo então que aquelas pessoas não teriam condições de compreender o alcance das suas palavras, Jesus teria dito algo mais ou menos assim: que não se põe remendo de pano novo em pano velho. Não se remenda um pano velho usando um pedaço de pano novo. Da mesma forma como não se coloca vinho novo em odres velhos. Será que nós conseguimos compreender o que Jesus dizia? Quando nós pegamos um pano desgastado, um pano velho, e fazemos sobre esse pano velho um remendo utilizando um pano novo, na primeira força que esse pano recebe, naturalmente que aquele remendo de pano novo ia fazer com que aquele pano se rasgasse ainda mais. Porque o pano novo é muito mais resistente que o pano velho desgastado. Então, aquele remendo de pano novo, ele iria destroçar o pano velho. Da mesma forma que não se põe vinho novo em odres velhos. Os odres eram bolsas de couro. Eram bolsas de couro que aqueles viajantes usavam para carregar nos desertos o vinho, o azeite, o vinagre. Quando você coloca um vinho jovem, ele ainda está fermentando. E ele exerce de dentro para fora uma pressão. Não se põe vinho novo em odres velhos, exatamente porque os odres velhos, eles não vão aguentar a pressão do vinho novo. E vai estourar naturalmente. Jesus estava dizendo que as pessoas que são muito abraçadas aos velhos conceitos, elas não suportam os novos conceitos. As pessoas estavam abraçadas, agarradas ao conceito de sofrimento e sacrifício, quando na verdade Jesus queria alegria. No momento em que ele é interpelado pela jejuação, ele ainda diz mais, que enquanto as pessoas estão numa festa de bodas, num casamento, na presença do noivo, todas devem estar alegres. Acontece que se em algum momento esse noivo se ausentar, aí sim as pessoas podem entristecerem-se. Se nós levarmos em consideração, por exemplo, que Jesus está se referindo ao noivo como sendo ele mesmo a sua mensagem, os seus discípulos não podem, na presença dele, serem tristes, porque nós servimos com alegria e amor. Mas quando nós nos distanciamos da sua mensagem ou da sua presença, é natural que a gente acabe voltando a esses conceitos do passado e nós nos entristecemos. É natural que seja assim, mas na presença dele, quando o noivo ainda está presente na festa de bodas, não seria justo que nós estivéssemos tristes,
Não seria justo que nós estivéssemos valorizando o sofrimento. Devemos ser alegres, naturalmente, na compreensão da necessidade que ainda temos de passar por determinadas adversidades, mas Jesus compreendia que as pessoas não teriam muita dificuldade de compreenderem as novidades que ele trazia. Não à toa, a própria palavra evangelho quer dizer a boa nova. Jesus nos trazia novidades. Jesus fazia com que aquelas pessoas rompessem com determinadas ideias, com determinado conservadorismo. Aquelas pessoas queriam conservar determinadas tradições, mas Jesus trazia então novidades. Mas algumas pessoas queriam manter-se naquelas ideias mais antigas. Jesus, então, usando a metáfora maravilhosa do odre e dos panos, ele mostra que novos conceitos, pessoas agarradas a velhos conceitos, não suportam novos conceitos, os novos conceitos que ele trazia naturalmente. E nós vamos perceber, lendo os evangelhos, fazendo uma leitura de todos os evangelhos, que Jesus, mais de uma vez, ele milita naturalmente no rompendo com determinados conceitos. Por exemplo, quando aquelas pessoas, aquela cultura alimentava uma ideia de superioridade racial, por exemplo. Nós vamos encontrar judeus discriminando outros povos. Nós vamos encontrar judeus discriminando samaritanos. Isso porque os samaritanos eles eram extremamente mal vistos pelos judeus. Uma explicação histórica rápida que eu vou abrir aqui um pequeno parênteses. Diz que no século VI para o século VII, na verdade mais para o século VI, né, no finalzinho do século VII para o século VI, o rei Nabucodonosor II, ele teria invadido aquela região e depois de intensas batalhas, ele teria levado aqueles personagens que viviam na Samaria, ele teria levado esses judeus, esses hebreus, ele teria levado eles à servidão na Babilônia. Foram muitas as investidas de Nabucodonosor e o rei da Judéia naquela ocasião, então, ele acaba cedendo e todo aquele povo hebreu é levado à servidão ou à escravidão na Babilônia. E toda aquela região da Samaria, que era exatamente a capital daquele povo, ela fica desocupada. O rei Nabucodonosor, então, leva todas as pessoas daquele reino, leva para a Babilônia. Entretanto, outros hebreus permaneceram mais ao sul. Esses da Samaria foram levados à servidão, mas os hebreus que viviam na Judéia permaneceram no seu território. Então, a partir desse momento, surgiria o chamado povo judeu, porque foram os hebreus da Judéia que permaneceram no território, enquanto os que estavam na Samaria foram levados à servidão. Acontece que essa servidão durou muitas décadas, eu acredito até que séculos. E povos nômades, povos de outras regiões, começaram lentamente a ocupar a região da Samaria, quando, por fim, lá pelo século V, aqueles hebreus que haviam sido levados à Babilônia começam a ser soltos, começam a retornar à sua cidade, eles encontram na Samaria uma terra ocupada. Alguns permitem-se a mestiçagem, mas outros não, outros vão para o território do sul viver na Judéia. O que acontece é que para os hebreus do sul, eles jamais vão enxergar aqueles personagens do norte como irmãos, porque eram agora mestiços. Muito embora aqueles personagens que viviam na Samaria, que viviam no território do norte, eles seguissem as tradições do Antigo Testamento, eles seguissem o Pentateuco, eles seguissem o Torá, eles não eram mais vistos como irmãos. E começava verdadeiramente uma intensa disputa entre os judeus da Judéia, os hebreus do sul, e aqueles personagens do norte, que seriam mestiços. Isso fez com que existisse uma animosidade muito grande entre esses personagens, que mesmo eles sendo muito próximos pela mestiçagem, eles se detestavam. Era comum, por exemplo, que os judeus, ao referirem-se aos samaritanos, usassem expressões conforme nós vemos nos evangelhos, chamando de raca, cuspisse no chão. Eles verdadeiramente se detestavam. Era comum, então, que os judeus
tivessem alguma animosidade com relação aos samaritanos, e ao que tudo indica na leitura dos evangelhos, também era normal que os samaritanos tivessem alguma hostilidade ou alguma animosidade com relação aos judeus. E isso, então, historicamente, tem início lá pelo século V antes da vinda do Cristo. Judeus e samaritanos se detestavam. Cerca de 2 ou 3 séculos antes da vinda do Cristo, ainda existiu ali uma tentativa de tolerância, quando esses personagens do norte, os chamados samaritanos, eles passaram então a seguir o Torá, a seguir as tradições judaicas. Entretanto, eles não admitiam algumas coisas, como, por exemplo, eles não admitiam a ideia dos rabinos, até porque os rabinos eles começam a surgir com o farisaísmo, e eles também não admitem a necessidade de irem a Jerusalém, que ficava na Judéia, ficava no sul, adorar a Deus no templo chamado Templo de Jerusalém. Eles criaram um altar onde eles adoravam a Deus lá no território da Samaria, um altar muito curioso, usando o palco da natureza exatamente para fazerem essa adoração. Então existiam algumas divergências religiosas, mas existia também uma intolerância com relação ao fato dos personagens do norte serem mestiços. Então existia muita briga, muita animosidade entre judeus e samaritanos. Curiosamente, Jesus, exatamente por ser ele aquele que nos trazia a boa nova, aquele que nos trazia novas verdades, novos conceitos, ele muitas vezes ele vai usar a figura dos samaritanos, exaltando as virtudes desses personagens, exatamente, quem sabe, para romper com determinados preconceitos. Por exemplo, numa das passagens mais lindas dos evangelhos, nós temos um diálogo maravilhoso entre Jesus e a mulher samaritana. Nós temos, naquela passagem da cura dos 10 leprosos, apenas um retorna para agradecer a Jesus. E Jesus afirma que aquele único que havia retornado para agradecer aquilo que teria sido o verdadeiro curado entre aqueles 10 era um samaritano. Então Jesus ele sempre enaltece virtudes nos samaritanos, talvez para romper com essa ideia que as pessoas tinham, que os judeus tinham, de inimizade ou de animosidade. Nós vamos ver na pauta dos costumes, por exemplo, quando uma mulher se teria sido flagrada em adultério, é jogada na frente de Jesus para que Jesus a condenasse. Afirmavam que aquela mulher havia sido flagrada em adultério. Diziam que a lei determinava a lapidação, a morte pelo apedrejamento. E perguntavam a Jesus, na opinião dele, o que deveria ter sido feito. E Jesus rompia com aqueles costumes, dizendo que lhe atirassem a primeira pedra aquele que estivesse isento de pecados. Rompia também ele com a pauta dos costumes, no momento em que ele passa a admitir entre as suas discípulas, no seu discipulado, entre aqueles que o seguiam mais proximamente, tanto é que foi ela a primeira para quem ele aparece no momento da sua ressurreição. Nós estamos falando de Maria Madalena, ou Maria de Magdala, que, segundo o Evangelho, ela era uma mulher que era possuidora de 7 demônios, era uma mulher equivocada. Nós não temos muitos detalhes nos Evangelhos sobre sua personalidade ou sobre o que ela fazia, mas nós sabemos que ela era alguém que era acompanhada por 7 demônios, segundo o registro dos Evangelhos. E Jesus a tem carinhosamente junto do seu colégio apostólico, então rompia ele com determinados conceitos morais. Existia muita animosidade, por exemplo, com relação à opressão dos romanos, ao povo invasor, e de repente nós temos um diálogo maravilhoso entre Jesus e um centurião romano, onde Jesus afirmava que nem entre os povos do reino, entre os judeus, ele havia encontrado um homem com tamanha fé quanto aquele homem, enaltecendo naturalmente as virtudes de um centurião romano. Então Jesus era verdadeiramente alguém que rompia com velhos conceitos. Jesus rompia com conceitos do passado. Repetindo o que eu já havia dito, não à toa a sua mensagem ficaria eternizada como sendo a boa nova. A palavra evangelho quer dizer boa nova, ou a boa novidade.
Ele rompia com conceitos do passado. Ele rompia com conservadorismo. As pessoas, os seus discípulos, tinham que estar verdadeiramente abertas àquela novidade, de que nós deveríamos ser capazes de amar até aos nossos inimigos, até aqueles que nós julgamos pecadores. Ele nos desafiava verdadeiramente a um perdão incondicional, à compreensão, a olharmos para o nosso semelhante com empatia, colocando-nos no lugar dos outros. Mas acontece que com o passar do tempo, a nossa tendência é nós irmos esquecendo e acabamos, de alguma forma, retornando a conceitos do passado. Nós ainda alimentamos conceitos de discriminação. Mesmo nós, espíritas que somos, às vezes nós nos flagramos, sendo levados por conceitos do mundo, seguindo com conceitos em que a maioria segue, ignorando que nós compreendemos fenômenos como a reencarnação. Quando nós pegamos obras como a de André Luiz, por exemplo, nós sabemos que um espírito ele pode animar diferentes corpos, mas no momento da sua reencarnação, ele imprime naquele DNA, ele vai imprimir as suas necessidades expiatórias, fazendo com que nós animemos diversos corpos. Corpos negros, corpos brancos, corpos amarelos, é o mesmo espírito, somos todos irmãos, naturalmente. Mas ainda existem em nós, na nossa cultura, conceitos do passado, de que existem superiores e inferiores, de que determinadas pessoas que se encontram em determinada situação de prova ou de necessidade expiatória estão assim porque querem. Existem pessoas que dizem verdadeiramente que determinadas pessoas se encontram naquela condição porque querem, porque não são tão esforçadas como as demais, e assim nós vamos alimentando preconceitos, ideias de que existem entre nós raças como se existissem outras raças na espécie humana. Existem raças superiores intelectualmente, o que a história vem demonstrando que isso não é uma verdade. Muito pelo contrário, mostra exatamente pequenez intelectual da nossa parte, admitirmos determinados conceitos de que existem povos culturalmente mais ricos e povos culturalmente menos favorecidos, ignorando que na realidade são os espíritos, somos nós, espíritos cósmicos, apátridos todos nós. Hoje eu estou Guilherme brasileiro, mas deixando esse corpo em algum momento, eu sou um ser cósmico que posso animar muitos outros corpos, de diversos, de posições sexuais diferentes, inclusive, porque o espírito ele não tem sexo. Ao reencarnar, ele traz as suas necessidades. Ele vai trazendo as suas necessidades expiatórias, as suas necessidades de crescimento. Mas então nós imprimimos dos nossos corpos físicos as nossas necessidades e as nossas limitações. Então nós vamos, espíritas que somos, ignorando que somos conhecedores dessas realidades, das realidades espirituais, nós vamos separando as pessoas, como se nós pudéssemos separar as pessoas binariamente, como se nós pudéssemos separar as pessoas em pretos e brancos, em sexo masculino e sexo feminino, ignorando as outras manifestações de sexualidade que existem, que não é a mesma coisa que sexo ou de gênero. Nós vamos ignorando, nós vamos admitindo que só existe uma forma de pensar e é a nossa forma, ignorando naturalmente toda a diversidade que existe entre nós. Se nós fôssemos capazes de nos colocar lado a lado, todos nós, sem exceção, e nós esticássemos os nossos braços e nos posicionássemos, não existem duas pessoas com a mesma cor de pele no planeta. É um degradê infinito, porque somos seres cósmicos e as possibilidades são infinitas. São infinitas as nossas possibilidades de cor e outras tantas. Nós não podemos esquecer que no passado Jesus teria vindo à Terra exatamente num povo repleto desses conceitos, por exemplo, não sei se nós sabemos, mas quando nós pegamos as páginas do Antigo Testamento, em especial um livro chamado Deuteronômio, ou melhor dizendo, um livro chamado Levítico, nesse livro chamado Levítico está lá um texto bíblico, no capítulo 21, nos versículos de 17 a 23, nós vamos ver que pessoas que apresentavam qualquer deformação física, elas eram proibidas de adorar a Deus. Essas pessoas eram proibidas de entrar nos templos. Pessoas que fossem cegas, pessoas que fossem coxas, anões, pessoas que
pessoas que tivessem qualquer diferença, elas eram proibidas verdadeiramente de adorar a Deus. Isso está em Levítico. E Jesus vinha exatamente para romper com isso tudo, porque ele colocava-se, ele estava sempre cercado dessas pessoas, dos coxos, dos desamparados de toda a ordem, das pessoas enfermas de diversas naturezas. Jesus não fazia acepção de pessoas, pelo amor de Deus. Não tem uma única passagem em que isso seja demonstrado. Jesus tolerava-nos a todos, de acordo com as nossas capacidades, com as nossas limitações, naturalmente. E hoje nós estamos aqui, milênios mais tarde, ainda separando pessoas, ainda ignorando as pessoas, mas acontece que quando nós viemos ao mundo, todos nós, sem exceção, e nesse momento eu vou falar por mim especialmente, particularmente, quando nós viemos ao mundo, nós assumimos um único compromisso. É o compromisso de vencermos-nos. Nós reencarnamos para, através dos reencontros, recomeços, novas oportunidades, nós irmos nos lapidando, melhorando, resgatando, expiando as nossas necessidades expiatórias. Nós reencarnamos com o compromisso de sermos melhores. Ninguém reencarna com outro compromisso senão esse. Acontece que quando nós mergulhamos naquele chamado túnel da reencarnação, mitológico também, né, gente? Nós sabemos que não é bem assim. Quando nós reencarnamos, existe um fenômeno importantíssimo chamado de esquecimento do passado. E quando nós chegamos aqui, nós acabamos por esquecer os compromissos que nós assumimos. Nós até somos lembrados, vez por outra, nossa consciência nos acusa. Vez por outra, tem aqueles que se aproximam de nós, que através das suas lições, dos seus conselhos, dos seus exemplos, acabam verdadeiramente fazendo com que a gente se lembre do para que nós viemos. Todos nós viemos, sem exceção, com o compromisso de vencermos-nos as nossas más inclinações, as nossas limitações morais. Todos nós viemos com o compromisso de modificarmos-nos. Mas, com o esquecimento do passado, nós lentamente vamos mudando isso. Nós começamos a alimentar a ideia de que nós viemos a esse mundo para mudar os outros. Nós queremos determinar como é que os outros devem viver suas vidas. Nós queremos dizer como é que os outros devem se comportar. Nós não viemos aqui para isso. Naturalmente que as pessoas em sociedade, elas têm seus determinados comportamentos cerceados por direitos, em que elas não podem se excederem naturalmente. Mas nós também não. Nós temos que permitir, somos obrigados a permitir que as pessoas que estão à nossa volta tenham seus próprios conceitos. Por mais que nós não admitemos para nós esses conceitos, mas são conceitos delas. Tem pessoas entre nós que estão tão adoecidas que querem determinar até quem o outro pode ou não amar, como se fosse tarefa nossa determinar isso. Como se os outros tivessem que viver suas vidas de acordo com as nossas opiniões, com os nossos pontos de vista. Não é assim não, gente, pelo amor de Deus. A grande lição da tolerância, da compreensão, é uma lição em que nós ainda estamos engatinhando. Nós temos que aprender a tolerarmos-nos, a compreendermos-nos, respeitarmos-nos e admitirmos as diferenças que existem entre nós, que são muitas naturalmente. Porque o Papai do Céu não faz as pessoas em série. As pessoas não são feitas em série. Cada um traz toda uma história. Cada um de nós traz um universo de possibilidades. Somos todos espíritos milenares, que através das inúmeras vivências que nós já tivemos, nós trazemos as nossas histórias, as nossas necessidades, os nossos vícios, mas também as nossas virtudes. Mas nós não devemos impor aos outros como os outros devem viver, pelo amor de Deus, ou em que eles devem acreditar. Seria um enorme equívoco de nossa parte não os respeitarmos ou não admitirmos as diferenças. Principalmente nós, espíritas que somos, que compreendemos o fenômeno da reencarnação e da diversidade que existe entre nós, seres imortais e cósmicos, nas inúmeras vivências que cada um de nós já teve. Quando nós reencarnamos, nós somos um manancial de todas essas histórias. E é natural que nós tragamos, que a gente traga os nossos conflitos, as nossas dificuldades. Mas, Guilherme, você está dizendo então que nós não temos compromisso em mudar os outros? Não, é claro que nós não temos esse compromisso. Nós até colaboramos com a mudança dos outros.
mas é através dos nossos exemplos. Ah, sim, nós temos compromisso com a educação dos outros, sim, quando são nossos tutelados, até certo limite, naturalmente, porque nossos filhos, eles pré-existiam antes de serem nossos filhos. Eles também são seres que trazem inúmeras histórias, eles trazem um universo de possibilidades. Na infância, nós temos a grande oportunidade de imprimirmos virtudes, tolhirmos determinados vícios, mas fazemos isso com segurança através dos nossos exemplos. Se nós queremos um mundo melhor, somos nós quem devemos fazer esse mundo mudar, começando por nós, pelos nossos exemplos e pelas nossas ações. Nós gostamos muito de determinar o comportamento dos outros, ou dizer como os outros devem agir. Outra coisa que está na moda, e nós esquecemos os conceitos espíritas. Outra coisa que está na moda é a ideia, por exemplo, de que nós temos que odiar algumas pessoas, nós temos que odiar verdadeiramente as pessoas que pensam de forma diferente, nós temos que odiar o ódio, parece que está numa espécie de moda. Nós temos que odiar o administrador público que usurpa o bem público, fazendo mal a toda uma sociedade. Meus irmãos, essa pessoa vai responder pelos seus delitos, independente do nosso ódio. Nós não somamos nada, nós não colaboramos de forma nenhuma, sendo mais um no meio de uma multidão de pessoas que odeiam. Sejamos nós aqueles que nadamos contra a corrente verdadeiramente. Vamos vibrar amor, principalmente por aqueles que erram, porque foi recomendação de Jesus, que nós amássemos aqueles que nos perseguem e caluniam, que nós amássemos os que nos odeiam, que nós amássemos os pecadores. São lições de Jesus, pelo amor de Deus. Então não vamos seguir com a maioria odiando, até porque nós nem temos certeza se as informações que nós temos verdadeiramente procedem. Nesse mundo em que nós estamos vivendo de tantas mentiras, que chegam nas telas dos nossos celulares o tempo todo, tem pessoas que estão se nutrindo intelectualmente apenas desses vídeos, que são pessoas anônimas falando sobre ciência, sobre política, sobre religião. E nós vamos admitindo tudo como sendo verdadeiro, sem perceber que nós podemos estar nos intoxicando. Nós vamos. Recentemente, circulou uma imagem de uma juíza. Não tenho certeza se essa juíza agia dessa forma por ironia, mas ela pegava um rapaz. No momento do seu julgamento, ela o tratava carinhosamente. Ela estava preocupada com o frio, perguntava se ele estava sentindo frio, lhe oferecia um café, e as pessoas explodiam em ódio nas suas opiniões, dizendo que é absurdo, se ele estava ali sendo julgado, é porque devia ser um bandido, e as pessoas nem sabiam exatamente o que essa pessoa havia feito. Mas as pessoas derramaram que era um absurdo aquela juíza tratar com carinho alguém que havia cometido um crime. Ah, meus irmãos, o fato daquela mulher estar no papel de uma juíza não a desumaniza. Se aquele homem a quem ela julgava havia agido desumanamente para com outrem, ela não necessariamente tinha que ser desumana também. Se ele cometeu erros, é problema dele. O problema dela era ser melhor e julgar com imparcialidade. Mas as pessoas estão com tanto ódio, mas com tanto ódio, que chegaram ao cúmulo de sentir ódio de uma juíza que tratava com humanidade alguém que supostamente teria feito mal a outrem, porque as pessoas acham que nós temos que alimentar, que nós temos que corrigir o mal, é com mais mal ainda. E quanto mais crueldade, melhor. Nós estamos muito contaminados, meus irmãos. Estamos muito contaminados nos velhos conceitos. A mensagem de Jesus é o vinho novo, mas o nosso coração ainda permanece como um odre velho, que não tem condições de admitir o perdão, que não tem condições de admitir o amor incondicional. Sejamos compreensão, como nos inspira o Espírito Joano de Ângeles, num determinado momento, ao final dessa nossa jornada. Tudo isso não terá passado de um simples instante. Dediquemo-nos amorosamente a seguirmos as mensagens dos evangelhos. Por mais que à nossa volta as pessoas digam o contrário, em que as pessoas tenham valores diferentes dos nossos, o nosso compromisso é conosco. Nós não temos que seguir a opinião da maioria, pelo amor de Deus. Meditemos nas mensagens de Jesus. Meditemos nas mensagens dos evangelhos, que é base da mensagem espírita para todos nós. Jesus é nosso modelo e guia.
Então, antes de julgarmos, antes de apontarmos, antes de criticarmos, que o nosso julgamento seja como se fôssemos nós. Porque à medida com que nós julgamos os nossos irmãos, nós nos julgamos naturalmente. Que nós, que queremos ser amados, aprendamos a amar e a compreender que o outro só dá aquilo que ele tem para nos dar. Se o que ele nos dá é ofensa, se o que ele nos dá é intolerância, se o que ele nos dá é agressão, é usura, usurpação, é o que ele tem para nos dar. Aos outros, nos ensinava Chico Xavier, aos outros, nós temos que dar o direito deles serem como eles são. A mim, eu tenho que me impor o dever de ser cada dia melhor. Se os outros erram, é problema dos outros. O meu compromisso é de ser melhor, tolerante e compreensivo, por mais difícil que isso seja, principalmente nos tempos em que nós estamos vivendo, de muito ódio e de muita intolerância. E pior, o momento que as pessoas só se informam e só se nutrem intelectualmente por vídeos de WhatsApp. Infelizmente, as pessoas ficam dentro de bolhas de desinformação. Não que as pessoas que estejam lá de fora dessas bolhas estejam muito mais informadas, mas é que nós vamos verdadeiramente cada vez mais agindo como manada. As pessoas todas odeiam determinado personagem, então vamos odiá-lo também. E se você nada contra a correnteza, se você tem uma opinião diferente, você imediatamente vai sofrer as consequências da intolerância e todas as outras consequências que aqueles que ousam pensar diferente sofrem naturalmente. Meus irmãos, são chegados os tempos. Amemo-nos, toleremo-nos, é esse o grande desafio, e admitamos a diversidade, que só está aí conosco para nos ensinar. Uma grande oportunidade que todos nós temos de aprendermos uns com os outros, de servirmos e sermos servidos, porque também necessitamos. Aprendamos essas lições maravilhosas deixadas pelo Cristo, quando num determinado momento perguntaram para ele qual seria o maior mandamento da lei, lembrando que nas páginas do Antigo Testamento, no livro Levítico, Deuteronômio, Números, nós temos mais de 60 artigos ou 600 mandamentos, 700, que são leis determinando a nossa conduta, o que nós devemos fazer. E perguntavam para Jesus qual era o maior desses mandamentos. Desses 700 mandamentos, um pouco mais, qual era o mais importante, qual era o maior deles todos? O que Jesus teria dito: amarás a Deus de toda a sua alma, de todo o seu espírito, de todo o seu entendimento. Mas aqui tendes um segundo, que é tão importante quanto o primeiro: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí se reúnem toda a lei e todos os profetas. Esses dois mandamentos existem lá no Torá, nas páginas do Antigo Testamento. Mas Jesus faz um anel entre esses dois. Nós amamos a Deus na figura do nosso próximo, amando e compreendendo e tolerando o nosso próximo. Curiosamente, ele não diz para nós quem é o nosso próximo, o que faz nós entendermos que o nosso próximo são todos aqueles que cruzam nossos caminhos. É bem verdade que existem relações de proximidade, existem aqueles próximos mais próximos, mas ele não diz, ele fala simplesmente próximo, ou seja, são todos. Toleremo-nos, respeitemo-nos as opiniões, os comportamentos, respeitemo-nos as diferenças biológicas, respeitemo-nos uns aos outros, toleremo-nos. Essa é a lição mais importante. Não à toa foi esse tema. O tema escolhido para os encontros de família espírita, para as confraternizações das mocidades, da juventude espírita, nas Comerges, no ENEF, para que nós falemos de intolerância, para que nós falemos de diversidade e de aceitação. Estamos vivendo um momento em que determinados grupos na sociedade que eram invisíveis começam a aparecer diante dos nossos olhos como se fossem verdadeiramente um convite para que nós compreendamos a diversidade, toleremos-nos, aceitemos-nos e possamos dar os braços todos nós, unindo-nos no rumo do Pai, caminhando na direção do Pai. Pessoas com diferenças sempre existiram entre nós.
A visibilidade de alguma dessas pessoas aumentou nos últimos tempos. Passamos a observar mais essas pessoas, mas elas sempre existiram entre nós, num convite, nesse momento tão importante que a humanidade atravessa. É para nós verdadeiramente um convite, para que nós possamos nos unir cada vez mais, auxiliarmos-nos, ombrearmos-nos como irmãos, fraternalmente, e caminharmos buscando Jesus em nossos corações. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós. E para nós encerrarmos esse nosso encontro, eu gostaria de convidá-los a todos que possam me acompanhar numa prece de agradecimento a Deus por essa oportunidade. E assim, Senhor, após esses instantes de reflexões, não podemos esquecer de te agradecer por todas as oportunidades que nos são oferecidas. A cada dia, a cada novo amanhecer, novas oportunidades se vislumbram em nossos horizontes de crescimento, de tolerância. Te agradecemos, Senhor, pelo pão que não nos faltou, mas por todos os outros pães que nos são oferecidos. Os pães que nos alimentam o corpo, mas também os pães de nossas almas. Quando nós temos a oportunidade de servir, nos alimentamos verdadeiramente dos pães do céu. Te agradecemos pelo teto que nos abriga, que nos protege da chuva nos dias frios. Te agradecemos por nossas famílias. Por tudo lhe rendemos graças, até pelas dificuldades, pelos momentos difíceis, pelas adversidades. Por tudo lhe rendemos graças, Senhor. Te agradecemos por mais essa semana que se inicia. Te agradecemos pela oportunidade da nossa reencarnação. Te agradecemos por ti, Jesus, que nos acolheste nesse educandário, onde ora nós estamos matriculados em teu seio, meditando nas tuas lições, para que nós possamos vencer as nossas más inclinações, as nossas limitações morais, depurando-nos, Senhor. Sê conosco, hoje e sempre. Graças a Deus.